Oi, gente, boa noite. Hoje a nossa live, como combinado, nós vamos falar um pouquinho de prevenções em acidentes que acontecem com criança em ambientes, né, domésticos. Aqueles acidentes que ocorrem normalmente e que na maioria das vezes são acidentes evitáveis que nós falamos, né? São os acidentes que a gente pode evitar. Por quê? Porque a gente vai vendo os índices, estudamos aí toda essa situação de como ocorrem os acidentes. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês daqui a pouco dessa condição do... Vou falar de estatística, tá? Falar o que ocorre primeiro, o que tem mais incidência, infelizmente de óbito, tem uma incidência muito grande aí de trânsito, que acho que é o campeão, acho não, tenho certeza. Eu estou vendo as estatísticas aqui, eu estou com a planilha aberta do DataSUS na minha frente e, infelizmente, né, já não é um acidente doméstico. E um segundo acidente doméstico que acontece, que tem bastante impacto, são os afogamentos. Lembrando que eu estou tratando aqui crianças, eu estou falando de crianças de 0 a 14 anos. Então, cada faixa de idade ele tem um certo risco, ele representa, né? São riscos para cada idade. Então, por exemplo, você não pode comparar um risco ali de afogamento com criança de 9 a 14 anos. Existe um risco elevado. Se você pegar uma criança de 0 a 1 ano, o afogamento para essa criança, existe, sim, mas é bem diminuído. Então, para vocês que estão chegando aí agora, tá? O meu nome é João Paulo, se vocês estão no meu Instagram, ele ainda por enquanto é só orgânico. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite. Quem está começando, quem está entrando, sejam bem-vindos. Enfim, gente, a ideia é falar um pouquinho dessa situação que a gente convive. Na minha experiência de trabalho como bombeiro, infelizmente, eu tive de atender muitos casos de acidentes de trânsito envolvendo criança, mas um grande número de casos também de acidentes domésticos e que na maioria das vezes, como mostra estatísticas, poderiam ter sido acidentes que poderiam ter sido evitados. E se você pegar, vamos falar um pouquinho de estatística então. Ó, eu estou com o site ali aberto de DataSUS, enfim. Primeiro é trânsito. Segundo, estou falando de criança de 0 a 14 anos. Segundo, afogamento. Depois a sufocação. Olha só, aí vem queda, né? Chamamos de quedas de plano elevado, de mesmo plano, tá? O plano elevado, para a criança, ele tem uma denotação diferente, ele tem uma conotação diferente do plano elevado para um adulto. Então, em relação à gravidade, tudo, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas você pensa que uma criança ela tem uma estatura, claro, bem menor do que um adulto, então não precisa ser tão alto como nós imaginamos para que seja considerado uma queda de altura grave quando se trata de uma criança. E aí os outros acidentes ainda, que envolvem intoxicação. Olha só, quantos acidentes nós presenciamos aí que ocorreram devido a algum tipo de intoxicação, onde o sujeito lá... por quê? Porque a criança é curiosa, né? De 0 a 4 anos já viu. Vai lá, vai mexer num produto de limpeza, às vezes descuidou, deixou um veneno numa parte de baixo, e o sujeito vai lá, vai mexer mesmo. A criança, ela é curiosa. E tem mais uma situação, a criança normalmente leva na boca, na hora, né? Tudo que ela identifica de 0 a 4 anos, a maioria das vezes é levar na boca. Já vai para a boca para testar, para conhecer, faz parte, né, daquele momento de idade da criança reconhecer as coisas dessa forma. Então isso é complicado, deixar esse tipo de coisas assim. Aí, falando um pouquinho, olha só, eu não vou, só para dar uma pincelada em relação a trânsito e em relação à criança, é o seguinte, a maioria das vezes dos acidentes de trânsito, tá? Só para a gente não dizer que
Não falei das flores, né? Vamos falar do trânsito um pouquinho, que é estatisticamente falando, é o que a partir de um ano até os 14 anos, olha só, a partir de um ano, é um índice muito grande de óbito no Brasil, que é elevadíssimo. Se vocês entrarem para ver números, vocês vão ficar assustados. É incrível o número de óbito que ocorre diariamente em relação a trânsito nessas crianças de 1 a 14 anos. Então, no trânsito, importante, qual é a melhor maneira? É prevenir. E como se previne? É usando uma cadeirinha adequada. Quando a criança ainda tem a idade, olha sempre, a ideia é a referência, sempre usando, quando você adquire um produto para carregar uma cadeirinha, um bebê conforto no seu carro para carregar uma criança, é sempre estar atento a que você, se você consegue adquirir alguma coisa que tenha selo do Inmetro, a gente sempre recomenda. Por quê? Porque são produtos que são testados obrigatoriamente. Então, em caso de um carro com impacto, que tem um cinto de segurança segurando lá a cadeirinha, segurando o bebê conforto, ele vai ter muito mais resistência porque ele foi testado, foi comprovado, foi aprovado pelo Inmetro. Pelo menos é assim que manda o figurino em relação a questões de segurança. Evita comprar coisas aí em mercado negro, né? Ah, comprei, mas muito mais barato. Lembrar que é a segurança do seu filho, de um parente próximo que você vai estar transportando. É a tua joinha ali da tua vida. Então, toma muito cuidado com isso ali no trânsito. De maneira geral, aí as crianças vai ter um momento em que eles querem deixar a cadeirinha e partem logo para o quê? Ficar solto dentro do carro. Aí são os acidentes que acontecem de maior intensidade, com maior gravidade. Por quê? Porque eles solto dentro do carro, basta não ter o impacto, mas basta você frear o carro em uma situação que você precise dar uma freada muito rápida. Essa criança, ela está solta, ela vai se deslocar com grande velocidade. Se você pensar na lei da física, pensa que um carro está a 60 por hora. Quem está dentro do carro está a 60 por hora na mesma velocidade do veículo. Se esse veículo parar bruscamente, diminuir de 60 para 10 por hora bruscamente, aquele corpo dentro do carro que estava a 60 tem uma tendência a também fazer a mesma parada, tá? Ele diminui essa velocidade de 60 a 10 imediatamente. E é aí onde acontece a criança solta dentro do carro, ela voa no para-brisa do carro, voa no vidro traseiro do carro, voa mesmo, porque ela tira o pé do chão e vai e faz um estrago, tá? Aí o trauma realmente é severo quando acontece, infelizmente, ainda outras situações que é a ejeção. Eu estou querendo dizer ali que a criança é ejetada do carro devido à velocidade do impacto. Tá? O vidro aberto, a criança sai pelo vidro, tem muita facilidade de sair por causa do tamanho. Voltando, tem que lembrar do tamanho do sujeito, né? A criança pode sair voando pelo vidro. Então, gente, não tenha essa. O ideal é conversar com o sujeito lá, teu filho, né, teu sobrinho, seu parente, explicar para ele, falar, não pode ficar solto no carro, tá? O ideal é ficar realmente na cadeirinha, no cinto de segurança. Então, é a melhor forma de você prevenir um acidente grave, que inclusive pode levar a óbito. Infelizmente, aí na estatística é terrível isso. Aí vamos lá para o afogamento. E o afogamento ele tem uma característica que ela é de criança de 1 a 4 anos. A incidência é maior. Por quê? Porque se você pensar, olha só, uma criança de 1 a 4 anos, ele não tem força física, muitas vezes, para se defender ainda. E lembrando, não precisa uma bacia cheia de água ou uma piscina cheia d'água, tá? Para a criança se afogar. O que pode acontecer? Às vezes a criança se afoga em menos de 3 centímetros de água. Uma criança de 1 ano, por exemplo, se ela escorregar dentro de uma banheira e ela não conseguir se levantar, ela pode ficar de bruços, né? Ela vai ficar com o rosto dentro da água e ela pode se afogar. Então isso é muito sério. E como você evita uma situação de afogamento de uma criança assim? É não deixar sozinho a criança de forma alguma. A forma de prevenção, a forma mais efetiva é não deixar a criança sozinha na hora do banho, tá? Na hora que está numa piscininha.
sabe aquelas piscininhas de plásticos que nós costumamos colocar, né, nos nossos quintais, em alguns locais? Esse momento é muito importante que você observe a criança o tempo inteiro. Não vire as costas, não dê as costas para essas crianças, principalmente aí, de 1 a 4 anos. Tá? Aí, crianças maiores, acontece acidente de afogamento? Evidentemente que sim. Porém, elas têm um pouco mais de defesa. Só que daí também vem a questão da aventura, da descoberta, querer descobrir. Então, como previne um acidente de afogamento com crianças maiores? Se você tem piscina na sua casa, é recomendável com criança, e tem criança, é importante que você coloque grades ao redor da piscina. E essa grade a gente pede que seja pelo menos de 1,5 m de altura e que ela tenha uma formatação lisa para que a criança não consiga escalar. Olha só que interessante. Os portões têm que manter com cadeados. Então a criança ela não tem acesso, tem que evitar acesso. Deixar trancado sempre. Se você tiver uma criança com piscina, tem a piscina na sua casa, tem criança sempre usando a piscina, claro, boinha no braço quando está usando, aquelas boias infantis, o acompanhamento, é importante? Extremamente importante. Mas você não está presente, é essencial que você mantenha essa piscina isolada, fechada, evite esse tipo de acidente. Coloque mesmo um cadeado, tá? Por quê? Porque vai evitar esse acidente. E não dê maneiras que ele escale. E ainda mais uma recomendação muito interessante, é não deixar brinquedos ao redor da piscina. Por quê? Porque atiça a curiosidade do sujeito e ele vai querer lá buscar o brinquedo. E vai, nessa busca ao brinquedo, pode ocorrer o acidente. Ele pode cair, né? Pode tentar fazer uma ação de buscar um brinquedo que está flutuando e ali se tornar uma vítima. E infelizmente, né? Como eu já disse, é um quadro de afogamento de estatisticamente aí muito alto no Brasil também, tá? A sufocação vem como terceiro caso de acidente com crianças. Qual é a situação da sufocação? É quando a criança, ela desde lá, né, de 0, tá, a 1 ano. O quadro é maior para essa incidência. Primeiro porque a criança, muitas vezes, é deixada no berço de qualquer forma, os berços não são adequados, colchões não são adequados, colocam muita coberta, muita roupa de cama, essa criança pode vir a se sufocar na roupa de cama. O pai, a mãe, às vezes acha que tem que o filho dormir na mesma cama, tá? Não pode isso? Olha, quem sou eu para dizer que não pode? A gente sugere que não faça, mas a gente sabe também que tem situações que vai acontecer. E nessas situações, nós recomendamos que você faça o quê? Que você deixe com mais atenção. Se o seu filho, né, de 0 a 1 ano, vai dormir perto de você, perto da mãe dele, né, ou dela, enfim, você afaste o máximo possível de roupa que ele possa se sufocar, que você possa virar por cima dele. Infelizmente, já aconteceu de atendermos casos em que a própria mãe, devido ao cansaço do trabalho, devido a medicamentos que estava usando, virou por cima do filho e veio a sufocá-lo. Então, infelizmente acontece, tanto que está aí na estatística como terceiro lugar, né, no Brasil, de acidente de sufocação. Outros acidentes ainda, com crianças. Olha só, sempre compre, se você puder, claro, a gente fala, berços sempre aprovados pelo Inmetro. Colchões, mesma coisa, que não sejam muito macios. Crianças de 0 a 1 ano, dormir de barriga para cima, tá? Com uma inclinação, não precisa deixar dormir em plano, pode ficar um pouco inclinado, tanto também que ele não escorregue para debaixo de cobertores. Não prenda cobertas e lençóis embaixo do colchões, como se fosse fazer um envelope para o sujeito ali não se envelopar lá dentro. Isso é uma atenção muito importante. E sabe aquele espaço que existe entre o colchão e o berço? Né? Quando você coloca o colchão em cima do berço ali, esse espaço que ali existe, é importante que ele não passe de 2 dedos, para que evite que a criança venha se virar ali, se encaixe ali, se sufoque.
naquele espaço e sufoca o próprio colchão entre o berço. Já aconteceu o caso assim? Já. Por isso que estamos recomendando, eu recomendo que você não faça, não deixe esse tipo de espaço onde a criança possa se encaixar. E aquela situação de sufocação quando ele está se alimentando? Olha, de preferência, você nunca dê para a criança ingerir uva inteira, tá? Bala redonda, pipoca, aquele milho de pipoca. Nem pensar, deixar sujeito encher balão de ar. Sabe o balão de festa de ar? Nem pensar, tá? Porque ele ainda não tem o reflexo de só soprar para fora. Ele pode estar com o balão na boca e fazer o reflexo de puxar o ar e o balão entrar para dentro das vias aéreas. E aquilo é uma borracha, pode colar, pode impedir as vias aéreas. Então, não deixe. Se você fizer uma festa infantil, usou o bendito do balão, show, terminou a festa, se desfaça de todos aqueles balões. Tudo aquilo que estoura, aquelas borrachas, tudo aquilo lá, bota fora, gente. Bota aquilo lá fora. Pega aquele resto de borracha, bota pro lixo. Não mantenha aquilo perto das crianças, porque existe risco de sufocação. Ainda, tem que lembrar que a criança, quando ela é pequena, o que acontece? Vias aéreas é pequenininha, né, gente? A boca é pequena. Sabe uma dica legal? É que você ensine a criança, desde sempre, a comer com a boca fechada. Por quê? Não é só a questão educação. Nossa, que é sem educação comer com a boca aberta. Não, tem uma relação muito interessante. Pensa que se ele comer com a boca fechada, que você está pedindo, ele não vai tentar falar no mesmo tempo que ele está comendo. Se ele não tenta falar na hora que ele está comendo, automaticamente o índice de sufocação vai diminuir. Porque quando que a gente se engasga, na maioria das vezes? Quando nós tentamos comer, quando nós estamos comendo e tentamos falar. Essa é a ideia. Aí o que acontece? Danou tudo. Né? Danou tudo. Sufoca, sim, com o alimento. Esse é o risco maior. Por isso a ideia de pedir para a criança comer com a boca fechada. Olha só, sabe? A dica tem uma relação não só da questão de educação, que estou vendo a tua comida e tal, mas a questão da fala, tá? Então, extremamente importante. Ainda lembrando, gente, hoje eu estou falando de como a gente evita o acidente. Eu vou deixar bem claro que mais para frente agora a minha intenção é fazer lives também falando como eu resolvo, né, uma obstrução de vias aéreas de uma criança, como eu resolvo um afogamento, como eu atendo uma situação até de trânsito de um acidente de uma criança, de uma queda de altura, que é uma outra situação de estatística. Olha só, queda em altura, gente, é extremamente complicante. Por quê? Pensa, a criança, ela não tem muita noção de espaço, ela tem a questão da aventura, da descoberta, e ela procura lugares assim. Pensa você morando num edifício, tá? Onde tem janelas, e você deixar aquilo lá sem rede. Então a gente sempre fala, qual é a prevenção? Se você mora em um apartamento, ou mesmo em uma casa, em que a janela ela tem acesso a uma distância de altura para fora muito grande, e muito grande para criança, lembrando, tá? É 1 metro e pouquinho, 1,5 m ali, é alto para criança, tá? Então o indicado é que você coloque telas, sabe aquelas redes de segurança? De novo, bater na tecla. Empresas sérias, empresas que garantam o serviço. Por quê? Porque, gente, não coloque qualquer tela você mesmo, não tenta você instalar, porque daí você vai confiar num equipamento que de repente ele não vai fornecer para você o devido cuidado, né? Infelizmente, acontece muito desse tipo de caso. Outras situações, casas que têm escadarias, então para acessar muitas vezes, tá lá, tem um hall, em cima normalmente são casas assim, né? Tem esse formato, tem quartos, tem sala no primeiro andar, aí o térreo que é a cozinha, que é a sala, né? Tem muita formatação assim. Mas no contexto geral, o que você tem que fazer? O ideal é que na escada, enquanto você tem crianças aí de 1 a 4 anos, é que você coloque portas, sabe aquelas portinhas mesmo, para impedir esse acesso à escada, tanto para ele descer, que impeça que ele desça, e que impeça que ele suba também. Olha só, porque às vezes ele sobe, quando você percebeu, ele já está lá em cima. Então,
Aí pode acontecer uma queda. Outra situação, não deixar móveis encostados em janelas, né? Imagina, encostou móveis em janelas. Eu, particularmente, sofri uma situação assim com a minha filha, tá? Teve um momento lá, 1 ano e pouquinho, quase 2 anos dela. Ela realmente, eu deixava um sofá, olha só, que legal, né? Eu era um bombeiro já, e eu não tinha essa, não sei se era por falta de espaço, mas enfim, eu podia ter deixado afastado. E enfim, o sujeito subiu e, tibum, caiu de cabeça fora lá da casa. Ainda bem que a casa não era tão alto, a janela, e, né, não foi um dano tão grave. Mas foi para o hospital, teve toda aquela situação, aquela correria, aquele desespero. Passei por tudo isso com a minha filha mais velha, olha só, né? Então, a dica é não deixar esses objetos, né, esses móveis muito próximos das janelas, onde eles tenham acesso para subir e tenham acesso para fora da janela. Apartamentos, casas elevadas, que tem crianças, rede, escadaria, portas de circulação, aquelas portas que impeçam e com travas em que a criança não consiga abrir essa porta. Porque não adianta nada você pôr uma porta lá e o sujeito, né, conseguir acesso, consegue abrir. Também não funciona. Então, toma muito cuidado. E aí, vamos para a próxima. Queimaduras. Aí, queimadura em criança. A gente sabe que o maior índice de queimaduras que acontece em crianças são por escaldamento. O que é o escaldamento? Água quente, óleo quente, né? Essa é a maioria dos acidentes que acontecem. São as queimaduras. Então, na maioria das vezes, gente, tem que lembrar que, olha só um dado importante que é importante que vocês gravem e tenham isso para vocês. Uma criança de 0 a 4 anos, a pele dela é fininha. Uma água, vamos pensar na água, a 60 graus Celsius, né? A 3 segundos de contato com a pele dessa criança, 60 graus só, ela causa lesão de 3º grau de queimadura. Você sabe que é uma lesão de 3º grau de queimadura? Só para especificar um pouquinho, eu já falei de queimadura aqui também, mas para relembrar, o 3º grau de queimadura é aquele que normalmente necessita de hospitalização, muitas vezes vai precisar de enxerto de pele, tem toda essa situação. Então pensa, 60 graus, nem está a 100 graus. E também é 3 segundos somente. Aí, quais são as recomendações para que evite uma queimadura? Vamos lembrar, a queimadura ela tem por escaldamento, ela tem por eletricidade, tá? Ela tem por fricção de algum objeto que está correndo rápido, isso também pode acontecer, né? Às vezes o sujeito tem alguma coisa girando ali muito rápido, ele encosta e queima, faz uma queimadura. Forno quente, ela encosta no forno, queima. Lembra sempre que nós estamos falando nesse momento da criança, que ele é curioso, ele vai lá, né, tentar descobrir e põe a mão, pode encostar o corpo, pode pôr o rosto perto e sofrer esse tipo de queimadura. Como você evita? Primeiro, no fogão. Vamos em partes para ficar bem claro. No fogão, se você for cozinhar, de preferência, quando você tem a criança na cozinha e você não está com ela dentro do famoso chiqueirinho, né? Aquele berço que você consegue deixar a criança brincando lá dentro na cozinha, sala, para que ela não tenha acesso livre em toda a cozinha enquanto você está cozinhando. Então, é importante que você cozinhe nas bocas de trás dos fogões, com os cabos das panelas sempre voltados para dentro do fogão. Nunca deixe cabos de panela para fora, principalmente com crianças que são curiosas, eles pegam no cabo e puxam para ver o que tem lá dentro, o que está fazendo barulho. E aí acontece o acidente, né? A outra situação, olha aí, por exemplo, acidentes com eletricidade. De preferência, coloque aqueles protetores de tomadas, aqueles protetores que vão tampar a tomada. Ah, mas aquilo é caro e eu nem sei se vende aqui onde eu moro, a cidade que eu moro é tão pequena que não tem. Moro no sítio, professor. Eu já ouvi, já teve situações em que eu estava fazendo treinamento, em que alunos falaram, professor, eu moro no sítio, lá é gente difícil acesso tal. Eu lembrei, você tem esparadrapo em casa? Taca ali um esparadrapo naqueles buracos das tomadas. Então ali você já vai estar prevenindo que o sujeito não enfie nada lá dentro. Que não é só o dedinho que eles enfiam.
Às vezes eles pegam um garfo, pegam uma faca, pegam qualquer coisa de metal e aí, em relação a fios desencapados, em relação... Isso não precisa nem falar, né, gente? Isso aí é meio que, quase que óbvio, né? Ter esse cuidado, tá bom? Ainda, queimaduras por objetos do tipo acidentes com velas, né? Olha, a gente sabe que tem muita gente, de acordo com algumas religiões, que queimam velas, né? Não tem problema algum você fazer isso, esse ato de fé seu, não tem problema nenhum. O importante é que você mantenha, tá? Mantenha uma segurança. Se você vai queimar uma vela, por exemplo, na sua casa, por que não um prato cheio de água onde você coloque a vela dentro? Caso a vela vire, o que vai acontecer? Imediatamente vai se apagar, não vai? Então, isso é uma das dicas que a gente dá. Você não precisa encher o prato d'água, mas você deixa um fundo ali com água, porque caso a vela vire, ou quando ela chegar ao final, quase praticamente toda queimada, ela vai se apagar instantaneamente. Então isso é muito importante também. A criança, deixar afastado. Se você vai queimar uma vela, de preferência, coloque dentro da pia. Olha, sabe a cuba da pia? Né? Bota lá dentro do prato com água, dentro da cuba da pia. É um local que, entre aspas, está mais seguro. Por que entre aspas? Porque você não pode ter cortina perto, você não pode queimar uma vela muito grande, que fique muito alta, próximo a outras coisas, quer dizer, tem um monte de coisas que podem influenciar. De maneira geral, a gente está falando um cuidado básico. O álcool. Agora vou entrar num assunto muito interessante. Nós estamos em época de pandemia, né? Vivenciamos aí nesse momento uma coisa fora do comum, infelizmente, e nós usamos muito álcool 70, tanto em álcool líquido como o álcool gel. Primeiro, o álcool líquido, de preferência, não deixe perto das crianças, tá? Eu já estou entrando aqui ainda na queimadura, mas eu já vou entrar na intoxicação. Olha só, por quê? Por que intoxicação? Porque quando você falar do álcool gel, ele não tem tanta periculosidade em relação a queimar, mas a criança pode achar interessante e pôr na boca e ingerir. E aquele álcool, além dele ter, muitas vezes pode ter outros produtos, tipo glicerina, aquilo vai ser muito prejudicial para a criança. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões do álcool. Deixar sempre em locais altos, onde a criança não tenha acesso, tá? Quer outras coisas bem interessantes? Agora eu já fui para a fala da intoxicação, né? E quando que a criança faz a intoxicação? Temos intoxicações por produtos de limpeza, por ingestão de remédios, olha isso, venenos, infelizmente, tá? Eu, particularmente, uma vez acompanhei um caso de uma criança que achou aquelas bolinhas que eles colocam para matar rato, sabe? E ele achou bonitinho e pôs na boca. Segundo a mãe, ele tinha comido pelo menos uns 4 daquele lá já. E então imagina, tá? Cuidado com isso. Remédio. Uma das indicações que nós falamos sempre é que você não tome remédio na frente das crianças. Por quê? A criança tem uma tendência também a te imitar. A criança imita a gente em praticamente tudo. Se ela te observa tomando um remédio, provavelmente ela vai fazer isso também. Quando ela tiver acesso àquele remédio, provavelmente ela também pode tomar. E ela vai ter problemas com isso, claro. Vai se intoxicar, até se envenenar. Imagina, né? Uma dose de remédio, às vezes que uso adulto, uma criança ali de 1 a 4 anos, enfim, até mais, tá? Aí a gente pode jogar até uma faixa de idade até maior. Né? Crianças até com 6, 7 anos, eles podem fazer. A outra referência, nunca fale para a criança que o remédio que ela está tomando, quando o médico prescreve, que você leva lá no pediatra, e não fale para a criança que é doce. Não diga para ela, isso aqui é um docinho, tá? Isso é uma forma também de prevenção. Por quê? Porque você estimula a criança que aquilo é um doce. Um momento você não está olhando, mesmo sendo um remédio infantil, por exemplo, ela pode ter acesso a um xarope e tomar o vidro todo de xarope de uma vez só. E aí? Né? Já pensaram nisso? O risco que você tem com isso tudo, tá? E aí, o produto de limpeza? Então, aquilo, ó, produto de limpeza, de preferência, usem tampas, aquelas tampas de segurança. Se você puder, quando comprar, usar tampa de segurança naqueles frascos, melhor.
De novo, teve uma situação em que eu estava dando essa aula, já num outro momento, e me disseram assim, professor, a tampa de segurança, o produto de limpeza que tem tampa de segurança é caro demais. É muito difícil de comprar porque é muito caro. Então, o que a gente fala sempre? Que você compre outro produto, mas mantenha sempre o frasco do produto de segurança. Sabe? Que tem a tampa de segurança. Você passa daquele que não tem segurança para aquele que tem segurança. Por exemplo, você vai comprar um sabão. Se aquele tipo de sabão que você quer comprar agora não tem a tampa de segurança, transfira ele para aquele que tem a tampa de segurança. Sabe, é aquele meio. Nós, né, graças a Deus, somos brasileiros e nós sabemos fazer isso muito bem. A gente dá um jeito, tá? No bom sentido. Nessas situações, a gente precisa pensar sim. Pensar de que maneira, tá, pode acontecer um acidente. Prevenção. De maneira geral, gente, você tem que olhar para o local e dizer, se eu fosse uma criança, o que aqui ia me chamar a atenção? Sabe, produtos coloridos? Frascos coloridos? Hoje a gente sabe, tem produtos aí de limpeza que tem frasco colorido que chama muita atenção, né? São frascos que até você, às vezes dá vontade de ficar com aquele troço na mão, brincando, de tão bonito que são. Você imagina uma criança, né? Então tem que tomar esse cuidado. Veneno. Nem vou falar nada, né? Criança perto de veneno não dá certo, tá? Lugares fechados, altos e fechados, de preferência. Mantenha os venenos, frascos de produtos de limpeza, de preferência sempre em locais altos ou em prateleiras que você tenha fecho, chave, para que ele não tenha acesso de forma alguma, tá? Ainda eu estava falando antes do fogo, falei de queimadura, e imediatamente passei para intoxicação, porque eu falei do álcool líquido e passei para o álcool gel e já emendei para intoxicação. Só fazendo um parêntese aqui, que me lembrou agora aqui uma situação uma vez, porque quando criança a gente fazia uma coisa muito doida, né? Olha só, a gente inventava de queimar bombril, tá? Falar baixinho. Isso é extremamente perigoso, a gente pode se machucar, tá? Não ensine isso, não deixe acontecer, não deixe isso disponibilizado. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí o áudio? Porque senão eu posso aumentar a voz aqui, vocês vão me ouvir bem melhor, tá? Se tiverem perguntas também, podem ficar à vontade. O tema hoje é prevenção, né, em relação a acidentes domésticos, principalmente com crianças, tá? Com crianças. Então, se vocês tiverem alguma questão, se já ouviram alguma coisa. Teve um colega que eu vi aqui agora, que ele colocou aqui agora há pouco, o Rodrigo, ele colocou que ele brincava com balão. Olha só. E o perigo do balão, né? Obrigado, Aline. O som tá bom, né? Muito obrigado. Ele brincava com balão, com aquela borracha. Você imagina, né? Aquilo ali, aquela borracha, ele pode grudar na via aérea de uma criança, sabe? Ele vai para dentro, entra nas vias aéreas e gruda. E aquilo é extremamente difícil de tirar. Aquilo tem que tirar com pinça, tem que ser intra-hospitalar, tá? Se bloquear totalmente a passagem de ar de uma criança, provavelmente ela pode ir a óbito por sufocação com aquele tipo de coisa. Então, assim, a gente sempre recomenda. Fez festa infantil, dá um jeito, né? É o Rodrigo, né, que falou isso para mim. Né? Então, Rodrigo, né, não é recomendado, né? Mas assim... O Rodrigo tem uma criança pequena. Rodrigo, isso aí, cuidado. Mas assim, nós também, né, nós passamos as nossas lá, também, como eu disse antes, a gente também fez muita coisa errada. Claro que depois que nós ficamos um pouquinho mais velhos, né, a gente começa a observar, principalmente depois que nós nos tornamos aí tutor desses sujeitos aí, né, das crianças, né? Porque muitas vezes eu não vou falar pai e mãe, porque tem muita gente que é tio, que é tia, né, que é o vô e que cuida muito bem, que fica muito em cima disso aí tudo, tá? Há outras questões de acidentes. Aí eles dizem assim, outro acidente que é um tanto comum para as crianças. Olha só, tem um aqui que é bem interessante, que é mordida de cachorro. Sabiam que é um acidente que acontece com bastante frequência, que as crianças são mordidas por cachorro? Sabe por quê? Não tem medo. Não tem medo. Eles puxam o rabo. Eu já vi crianças tentar morder o cachorro também. É uma tendência.
né, vai lá, acha tão bonito tal e morde o cachorro. O que que acontece? O cachorro morde de volta. Então, né? Então, isso é muito sério, tá? E aí, e se ocorre uma mordida de cachorro? Gente, como que evita isso, tá? O que fazer? Volto a frisar. A gente vai fazer outras lives, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Mas, no geral, para você evitar a mordida de um animal desse, se for um animal desconhecido, por favor, não vão me deixar a criança perto de um animal desconhecido. Por mais dócil que seja, mas o devido acompanhamento é importantíssimo, que você acompanhe a criança, que você observe, tá? É muito importante mesmo. Aí tem a outra relação, que é, né, se o cachorro for conhecido, que muitas vezes acontece acidente da mordida do cachorro conhecido, é você controlar isso também. Peraí, conhece, mas né, não deixa a criança pegar o cachorro de qualquer jeito, morder principalmente, porque vamos pensar, gente, o animal tem uma variação de humor aí também. Muitas vezes pode acontecer, olha só, o que pode acontecer? Muitas vezes, tá? O cachorro não está naquele dia de bom humor. A criança vai lá, pisa nele sem querer. Quem já não ouviu, né, acidente com cachorro, que o cachorro é de casa, mas pisa no rabo dele, ele vira e, né? É até que intuição, o bicho vira e pá, a mordida, tá? Uhum. Olha aqui, deixa eu ver só um comentário aqui. É bom comentário, Aline. A Aline comenta aqui, pior que nem a criança mexer com cachorro. Pior é quando as pequenas vêm da escola, os cachorros da rua atacam, como aconteceu com a minha pitbull do vizinho, pegou ela pelas costas. Olha só. A filha dela, o pitbull do vizinho pegou, né, a filha pelas costas. Por quê? Porque aí é uma questão que aí a gente está falando da prevenção, né? Olha só. Quem devia prevenir é o dono do cachorro, que devia estar lá cuidando do animal, né? Não devia estar na rua para começar isso aí. Então, é complicado. O tratamento, claro, é levar para o hospital, é levar para o posto de saúde, né? Infelizmente, nesse caso é difícil, porque você está cuidando da criança, mas houve uma situação em que o dono do cachorro lá não cuidou do cachorro. Acontece acidente? Pode acontecer sim, infelizmente, tá? Agora, como prevenir isso? Esperando que o dono do cachorro cuide do animal, né? Que também não deixe o bicho solto. Porque ele vai fazer o quê? Né? E você, claro, dentro da tua possibilidade, acompanhar a criança naquele momento é ficar perto da criança. Evita acidente. Vamos pensar assim que diminui o número de acidentes. O evitar, ele fica bastante, né, amplo. Vamos falar que você diminui bastante a forma de acidente com cachorro, tá? Olha, uma vez, uma situação que eu atendi foi uma situação em que não foi um cachorro, né? O que aconteceu foi que um papagaio, sabe o papagaio, aquele louro, tá? A criança foi lá, foi mexer, da família, um louro já de muitos anos que morava junto, foi mexer. O que o bicho fez? Estranhou e deu-lhe uma bicada na mão do sujeito, criança, tá? Tinha lá 5 aninhos e fez um baita de um talho. Fez aquele talho na mão, assim. Fez um estrago na mão do sujeito. Por quê? Porque o animal estava lá, de certo estava de boa, a criança irritou ele de alguma forma, veio a irritar, né? E aí? Tá? Danou tudo, né, gente? Só ver uma coisa aqui de estatística, eu só vou dar uma olhada aqui para lembrar de mais alguma coisa de número de estatístico, tá? Olha que interessante, na nossa região aqui de Cascavel, eu anotei aqui, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Ataques de animais aqui na nossa região, em 2020, foram atendidos pelo Sistema Integrado de Trauma, que é o CIAT, aqui de Cascavel, 15 crianças. Eu estou falando de 0 a 14 anos. Tá? Intoxicação, uma criança. Queda de objeto sobre criança. Olha isso. Sabe quando que objeto pode cair em cima de uma criança? Pensa aí. Pensa aí, me ajudem, só para vocês terem uma ideia. Antes que eu fale, veja se vocês imaginam que pode cair em cima de uma criança. Que objeto que pode virar em cima de uma criança?
dá uma pensadinha rápida aí e me diz. Só para que vocês tenham uma noção. Né? Ó, tem mais outra coisa. Queda de plano elevado, número da nossa região, foram 59 quedas de plano elevado. Quer dizer, o que é o plano elevado? Caiu de uma certa altura. Tá? Ah, estão me dizendo aqui, ó. Meu primo Henrique tentou subir no arraque e puxou para cima dele. Adivinha o que ele puxou, né? A televisão. Né? Puxou a televisão em cima. Foi isso? Foi a televisão. Outro acidente. Infelizmente eu presenciei, eu perdi um colega de infância, tá? Numa situação em que, sabe aqueles tanques de lavar roupa de cimento? Uma situação, nós estávamos jogando bola e o meu amiguinho, a bola rolou debaixo do tanque, ele se escorou no tanque para puxar a bola com o pé e o tanque virou em cima dele, atingiu o pescoço, tá? E fez um trauma no pescoço, na traqueia, fez uma fratura na traqueia e infelizmente ele faleceu. Tá? Foi para o hospital e tudo, mas imagina o peso de um tanque de 2 bocas, né, que a gente falava. Não é nem de uma boca, era de 2 bocas. Tícia aqui, né? também tá falando. Né? Tícia, meu irmão puxou um fogão em cima dele. Exatamente. Olha só, um fogão. Eu espero que naquele momento tivesse desligado, né, que não tivesse nada funcionando em cima. Mas acontece. Eu também tive casos na família, parente que puxou televisão para cima deles, tá? Mas cai objeto em cima de criança, eles puxam. Você já viu criança puxar ventilador? O fio do ventilador? E o ventilador vem em cima deles? Sabe aqueles ventilador que são altos, que tem um pé mais alto e tal? A criança vai ali, puxa o fio, adivinha o que acontece? Lá vai o ventilador em cima da criança. Infelizmente acontece, tá? Então assim, num contexto geral, gente, que a gente pode fazer em relação ao tanque, olha lá a minha dica, tá? De prevenção. Amarra o tanque, parafusa ele na parede. Se não tem parede perto, finca uma estaca no chão de alguma coisa, de uma viga de madeira resistente e parafusa o tanque naquela viga. Ele não vai sair mais ali. Mesmo que puxe, ele não vai virar, tá? Afogamento lá, lembrando, voltando para o afogamento de criança em tanque de água, para tomar banho. Não deixar a máquina de lavar roupa aberta para a criança não ter curiosidade de mexer na máquina, cai dentro. Ó, usou material de limpeza dentro de baldes, bacias e tudo, de preferência, descarte a água e deixe virado de boca para baixo. Nunca deixar cheia. Aquelas piscininhas de fundo de quintal, também não é indicado que você deixe ela cheia. Ah, mas gasto muita água. Quer deixar cheia? Então coloca uma capa de proteção na piscina. Uma capa de proteção em que você tenha certeza que a criança não consegue remover. Ah, mas professor, como que eu vou fazer isso? Amarra a capa. Amarra, passa uma corda em volta, que eu duvido que a criança tire. Não tire, a criança não vai ter força para tirar aquela capa da piscina, tá? Olha, eu tenho um site que eu sempre dou uma olhada, sempre estou acompanhando, que chama-se criançasegura.org.br. É muito interessante porque eles falam todo esse tema que a gente debate, que a gente fala, eles falam de prevenção, eles levam profissionais e é uma entidade, pelo que eu acompanho aqui pela internet, é uma entidade muito interessante, porque eles não têm fins lucrativos, a intenção é só divulgar conhecimento. Eu recomendo que quem puder, dar uma olhada, dar uma acompanhada, é bem legal, bem intuitivo também. Gente, o assunto é bastante extenso, como eu disse antes, para vocês também, mas assim, eu acho que as principais situações de prevenções e esse tipo de acidente doméstico com criança, a gente deu uma abordada. Num outro momento, a gente pode voltar sim a falar também de algum tema, mas olha só, eu quero que vocês podem me acompanhar, tanto aqui no Instagram, tenho no Facebook, o SOS João Paulo, eu tenho lá no YouTube, eu estou ainda montando, tá, essa página do YouTube, e lá no YouTube eu vou pôr referências bibliográficas, como eu já disse,
para que vocês procurem onde eu acho essas informações, onde que eu procuro essas estatísticas. Por exemplo, estatística é no DataSUS, essas que eu encontrei hoje. São todas estatísticas do DataSUS. O DataSUS ele está um pouquinho, eu achei um pouquinho desatualizado, mas deve ser em relação devido à pandemia, provavelmente é por isso. Mas eles trazem muitas informações, eles trazem muito conhecimento ali de estatística. Se você quer saber qual a idade que a criança mais tem problema, que existe mais internações de criança, qual o motivo, tem tudo lá no DataSUS. Então, vão me acompanhando aí. Oi, Vandir, muito obrigado. Muito obrigado. Vão me acompanhando aí, tá? Então, eu deixo aqui um abraço para vocês. E agora eu vou fazer... Terça-feira que vem, olha só, eu vou abordar um outro tema em que eu ainda vou fazer agora uma prévia aqui, vou dar uma pensada num tema interessante para que vocês possam acompanhar. Mas eu quero falar de novo de criança. Eu vou falar de novo de criança porque eu acho muito interessante, eu vejo que tem muitos pais e mães aí, avós, tios, que têm uma necessidade muito grande que a gente fale assim, de forma simples, de forma rápida, como conduzir, né, situações, por exemplo, situações lá de engasgamento, de afogamento, uma situação de queimadura, de planta que deixa o cara intoxicado, né? Vai lá e come uma planta, que planta que pode comer, que planta não pode. A gente vai falar isso também, se comer, o que tem que fazer, né? Acidente, morder uma aranha, animais peçonhentos. Vou falar de tudo isso, mas aí agora voltado mais para esse público infantil. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando aqui e um abraço, uma boa noite a todos e até terça-feira que vem. Até mais!